Olá, amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia Mercado. Meu nome é Theo Borges e eu estou aqui hoje para fazer junto com vocês o nosso planejamento para esse domingo, dia 8 de maio, Dia das Mães. Parabéns a todas as mães que me assistem por aqui, parabéns à minha mãe, Dona Sandra, que eu amo muito. Então, se você for trabalhar nesse dia de domingo, se você for acompanhar alguns desses jogos, a gente se planeja juntos. Óbvio, eu pretendo ali na hora do almoço passar boa parte desses horários com a minha mãe. Minha mãe vai estar aqui no sítio comigo, então é provável que eu não consiga fazer todos esses jogos. Mas vamos, né, fazer esse planejamento junto para tentar, obviamente, te ajudar também. Tá bom? Antes de começar, vou pedir para você encarecidamente para você não esquecer de se inscrever nesse canal. É uma ótima forma, uma excelente forma de você me passar esse feedback de que você está gostando desses planejamentos diários, que você gosta do meu conteúdo, me apoia por aqui, deixando a sua inscrição, verifica aí se você não está inscrito, e também o like no vídeo, que ajuda bastante a espalhar o conteúdo para novas pessoas que estão chegando por aqui. Se você é novo, seja muito bem-vindo, tá bom? Vou lembrar vocês, esse domingo a gente está no final da temporada europeia, infelizmente. Algumas competições já estão nas penúltimas rodadas, outras ainda faltam umas 4. O que eu vou fazer é o que eu fiz nesse sábado, afinal de contas a gente tem um dia cheio, é filtrar o que importa, o que tem em disputa. Eu vou explicar para você o que tem em disputa. A gente vai fazer uma análise um pouco mais aprofundada, obviamente, dos cenários, do contexto, né? Não só algo cru em cima de estatística, para que a gente consiga tirar o melhor proveito de tudo, tá bom? Vamos passar nesse sábado, que está terminando agora, são 6 horas da tarde. Eu não consegui acompanhar tanto, estava mexendo na antena da Starlink ainda, consegui colocá-la num ponto mais alto, deu uma estabilidade bem maior. Tava dando uns ruídos, a cada 6 minutos ela dava uma interferência. Agora ela tá bem bacana, tá na ponta aqui do escritório. Então eu passei o dia entre ficar com a família, tinha gente aqui no sítio, e mexer na antena, tá? Então vamos passar junto aqui para a gente ver um pouco desses resultados. O União Berlim venceu o Freiburg por 4-1 e abriu bastante a disputa para a última rodada em relação à última vaga da Liga dos Campeões. Com a vitória sobre o Hoffenheim, o Leverkusen praticamente se garantiu na Champions League do ano que vem, tá? Aliás, dessa temporada, dessa próxima temporada, nesse ano ainda. O Dortmund venceu o Furt num jogo que não valia de nada. Eu tô olhando para cá, né? Mas, enfim, era para eu estar olhando para cá, mas eu tô nesse monitor aqui. O Colônia venceu, perdeu para o Wolfsburg. Lembra que eu comentei com vocês que essa odd do Colônia não existia? Mesmo o Wolfsburg não precisando de mais nada, 1,60 para o Colônia não fazia sentido. O Colônia acabou perdendo o jogo dentro de casa para o Wolfsburg, e o Hertha perdeu dentro de casa também, mesmo com o estádio super lotado para o mais, mas não vai cair, né? O Stuttgart, que joga contra o Bayern nesse domingo, tem 29, só poderia chegar a 32, e o Hertha tem 33, então o Hertha Berlim não cai mais, se eu não estou enganado, tá bom? Na Bundesliga 2, o Hamburgo conseguiu vencer o Hannover, mesmo fazendo força para tomar um empate, conseguiu vencer o Hannover por 2-1, assumiu nesse momento a segunda colocação, por conta do saldo de gols, porém o Bremen joga nesse domingo e pode ultrapassar. O Schalke venceu o São Paulo num jogo eletrizante no final. O São Paulo chegou a abrir 2-0. Vocês não estão vendo, deixa eu abaixar aqui, ó. O São Paulo chegou a abrir 2-0 e mais uma vez, não é a primeira, não é a segunda, o São Paulo cedeu um empate e a virada para o adversário, né? E o Schalke, com essa vitória, retorna à primeira divisão da Alemanha, e o São Paulo dá adeus a qualquer chance de subir. Mais uma vez o Simon Terodde, que é uma espécie de Léo Gamalho na Alemanha, joga sempre a segunda divisão, quase sempre artilheiro, pela 4ª vez artilheiro. Já são 171 gols na história, o maior artilheiro disparado da história da Bundesliga 2. Os outros 2 jogos que não valiam de nada, nem vale a pena comentar. O Heidenheim venceu o Regensburg, tá bom? Vamos lá, o Brasileirão tá rolando agora. O Celtic goleou o Hearts por 4-1, mas saiu atrás do placar, eu não consegui acompanhar esse jogo. Na Espanha, o Barcelona venceu o Betis agora no finalzinho, acho que foi gol do Barcelona. Deixa eu dar uma olhada aqui. Exato, aos 94, o Jordi Alba fez o gol com o passe do Dani Alves e virou o jogo. E com isso, as chances do Betis se classificar para a Champions vai ficando cada vez mais difícil. A gente vai falar sobre isso.
O Liverpool, lembra que eu falei para vocês, se tinha um adversário difícil para o Liverpool pegar era o Tottenham, porque mesmo que o Liverpool tivesse com a bola e desse padrão de back, seria sempre um back arriscado, porque o Tottenham teria um excelente contra-ataque, o Tottenham saiu na frente e o Liverpool teve que buscar um empate, mas esse resultado é ótimo para o City, que joga nesse domingo, a gente já vai falar disso, e o City precisa vencer. A Lazio venceu a Sampdoria, num jogo onde era esperado uma vitória da Lazio aqui, e a Lazio consegue chegar mais próximo da Europa League. O Napoli venceu o Torino fora, com um jogo mais xoxo. Sassuolo e Udinese 1-1. Eu esperava um pouco mais desse jogo aqui, para ser sincero. E aqui, ó, tivemos o Benfica e Porto. O Porto fez um gol praticamente no último lance do jogo e foi campeão na luz. E lembra que eu falei para vocês, olha, se o Porto for campeão, no jogo começa às 2 e termina às 4, eu não vou fazer o jogo do Sporting, porque o Sporting vai estar desligado do jogo, e é mais ou menos o que está acontecendo. O Sporting abriu 1-0, se eu não estou enganado, e tomou a virada do Portimonense. Não sei quanto vai terminar esse jogo, mas era nítido que o Sporting não teria mais vontade nenhuma de jogar. Enfim, passamos aqui pelos jogos desse sábado só para comentar mesmo, tá bom? Vamos falar do que importa. Eintracht Frankfurt é o finalista da Europa League, junto com o Rangers, e o Borussia Mönchengladbach é meio de tabela. Esse jogo não vale de nada e eu vou pular, tá? O Bayern de Munique enfrenta o Stuttgart, esse jogo não vale nada para o Bayern, mas vale muito para o Stuttgart. Se o Stuttgart empatar esse jogo, ele não será rebaixado. Por quê? Porque o saldo de gols do Stuttgart é melhor. Tá? Então, o Stuttgart joga por um empate, tem 29 pontos e pode chegar a 33 pontos de diferença do Arminia Bielefeld. E se chegar a 30, o Stuttgart não vai cair direto. Atenção, não é que o Stuttgart não vai ser rebaixado ainda, mas ele não cairia direto. O Arminia Bielefeld ficaria com a última vaga de rebaixamento, já que o Greuther Fürth já caiu. E o Stuttgart teria que enfrentar um playoff ou contra o Bremen, ou contra o Hamburgo, ou contra o Darmstadt, mesmo qualquer time que ele pegar vai ser um jogão. Mas basta para o Stuttgart um empate para que ele não vá para o rebaixamento direto, para que ele tenha a chance de disputar a relegation, que é chamado a relegation, os playoffs de rebaixamento. Não dá para alcançar o Hertha Berlim, vocês não estão vendo aí, mas o Stuttgart tem 29, o Hertha tem 33. Então nesse jogo, o Bayern não tem nada a perder, é a penúltima rodada, também não tem nada a ganhar, enfim. Não acho que o Bayern vai tirar o pé, mas para o Stuttgart basta um empate. Eu não acho que o Stuttgart vai para cima do Bayern igual um louco. Se basta um empate para o Stuttgart na penúltima rodada, é óbvio que o Stuttgart vai querer o quê? Se defender. E com isso a gente deve ter um padrão de back-Bayern, desde que o Bayern queira jogar. Lembrando que o Bayern não precisa, e na última rodada o Bayern perdeu por mais de 3-1, justamente por não precisar. Então se você quiser vir para cá conferir esse back-Bayern, já que o Stuttgart deve jogar pelo empate, venha. Eu não vou fazer porque o Bayern não tem pretensão nenhuma no campeonato. Caso o treinador rode algum elenco e o time do Bayern tenha vontade, queira mostrar alguma coisa, se o Stuttgart sair atrás do placar, é provável que o Stuttgart acabe tomando uma goleada aqui. Aliás, vamos ser sinceros, estou pensando melhor. Com um saldo de gols melhor do que o Arminia Bielefeld, talvez uma derrota para o Bayern por 1-0 talvez não seja tão ruim. Deixa eu ver contra quem joga o Stuttgart no último jogo da competição. Joga contra o Colônia em casa. Aí sim ele joga com essa possibilidade de jogar por um empate também, né? Mas não sei, cara. Não sei, eu não viria para trabalhar o Bayern pela falta de pretensão, mas eu acredito numa vitória do Bayern, principalmente se o Stuttgart jogar bastante recuado, tá bom? Aqui nós temos um jogo que também importa somente para um dos times, que é o Leipzig contra o Augsburg. Lembra que eu falei para vocês que o Leipzig, estava numa situação complicada, né? Uma sinuca de bico, como a gente fala, porque o Leipzig tem ainda, né? A final da Copa da Alemanha para disputar com o Freiburg, que é um título importante que eles não têm. Tinha, né? A semifinal da volta contra o Rangers, onde eles tinham uma vantagem de 1-0, com o gol do Angelino no final do jogo. E tinham que se preocupar, obviamente, com a vaga na Champions, porque se o Leverkusen fez 61, agora nessa 33ª, e o Union Berlin venceu o Freiburg, nós temos Union Berlin, Freiburg e Leipzig disputando essa última vaga na última rodada, né? Todos eles têm chance. E com isso o Leipzig não conseguiu se classificar para a final da Europa League e está com esse pepino na mão, tendo que vencer o Augsburg. As boas notícias para o Leipzig. Primeiro, o Augsburg não cai mais, não tem mais interesse nenhum na competição.
o Leipzig tem uma excelente fase nos últimos jogos, principalmente dentro de casa. Vamos pegar aqui os jogos do Leipzig. As derrotas do Leipzig foram para Borussia Mönchengladbach, naquele jogo que era entre o jogo do Rangers de ida e o jogo do Rangers de volta. Então, eu comentei com vocês que era um jogo de desfoque do Leipzig, eles acabaram perdendo. E a outra derrota foi para o Union Berlin, logo depois de passar para a final da Copa da Alemanha, num jogo contra o próprio Union Berlin, foi parecer um replay, e aí, na competição da Bundesliga, eles acabaram perdendo. De resto, era muito fácil de entender que o Leipzig estava muito bem e os momentos que ele foi ruim, uma derrota para o Union e a derrota para o Borussia Mönchengladbach, era a falta de foco, né? A primeira, que era a derrota para o Union Berlin, foi logo depois da classificação para a final, né? Então é aquela coisa da ressaca e tudo mais. E para o Borussia Mönchengladbach era questão de entre uma semifinal, jogo de ida ou outro. Então deu para entender. Eu acredito numa vitória do Leipzig, acho que é um time muito bom, muito organizado, mas eu não sei até que ponto a pressão emocional de ser eliminado para o Rangers, mesmo já estando com a vantagem no primeiro jogo, vai prejudicar o time do Leipzig. E 1,25, meus amigos, é puxado para o Leipzig. É puxado, porque é uma equipe que eu acompanhei desde a rodada 1 e ela só foi melhorar lá para a rodada 20. Só foi dar sinal, de fato, lá para a rodada 20. Estava com uma variação muito grande. Então, sinceramente, eu acho essa odd baixa. Acredito numa vitória do Bayern, acredito numa vitória do Leipzig, mas essas duas odds, o Bayern por conta da falta de pretensão e o Leipzig por conta de todo o campeonato, ou por conta dessa tensão, né, do quanto deve ter sido ruim ter sido eliminado pelo Rangers. É mais ou menos ali, se você dá as devidas proporções, o City eliminado pelo Real, o City que investiu tanto financeiramente, e o Leipzig, lógico, o Leipzig não está batendo na trave o tempo todo, né? O Leipzig daqui a pouco vai acabar ganhando um título importante, ainda não tem, mas eu acho que foi uma bela de uma brochada, com perdão da palavra, então eu não sei se eu confiaria, não sei mesmo, mas deve vencer, tá? Se você quiser vir para consultar esses dois backs aqui, eu te aconselho. Eu vou até marcar para você aqui, ó. Eu não venho, mas eu vou marcar para você aqui, ó, para consultar esses dois backs favoritos aqui, super favoritos, né? Ao Bayern de Munique e ao Leipzig. Vamos à Bundesliga 2. O único jogo que interessa, meus amigos, é o jogo fora de casa do Aui contra o Werder Bremen. Afinal de contas, o Bremen tem 57 pontos. Viu o Hamburgo passar por conta do saldo de gols. E se ele vencer, ele vai a 60 e joga, essa é a penúltima rodada, joga a última rodada pelo empate, já que ele teria 3 pontos a mais do que todo mundo e as pessoas, né, Darmstadt e Hamburgo só conseguiriam chegar a 60. Ele, se venceu amanhã, né, no caso domingo, hoje você está vendo no domingo, ele vai a 60 pontos e na última rodada basta um empate. Última rodada do Bremen é contra o Regensburg, que também já foi líder da competição, mas não está nem aí, né, acabou de perder para o Heidenheim hoje, então, sinceramente, acredito aqui numa vitória do Bremen. Porém, entretanto, todavia, odds esmagada não me agrada, tá? O Bremen, ele tem nos últimos jogos esse problema de vencer equipes inferiores. Por exemplo, ó, jogou contra o Sandhausen em casa, odds de 1,30, 1-1. Jogou contra o Nuremberg em casa, odds de 1,40, 1-1. Jogou contra o Holstein Kiel em casa, odds de 1,30. Tomou a virada depois de abrir 2-0, tomou 3-2. E tinha jogado contra o já rebaixado Ingolstadt a 1,40 em casa e também empatou 1-1. Então, assim, o Bremen parece sofrer um pouco com essa questão da pressão. Ao mesmo tempo que ele bate no Schalke fora de casa por 4-1, que bate no Hamburgo fora de casa por 3-2, ele entrega pontos para times menores. O Aui já está rebaixado, não tem mais nada para fazer na competição, talvez só tentar ali fechar alguns contratos, né? Alguns jogadores podem querer mostrar serviço, mas esse jogo tende a ser um jogo muito pegado por parte do Bremen. No meu artigo que eu faço para a Betfair, eu coloquei uma possibilidade de trabalhar um over 2,5 nesse jogo, tá? Tinha colocado um 2,5 também em Schalke e São Paulo, acabou entrando, foi fácil, né? 5 gols, mas esse jogo aqui depende muito da vontade do Aui e o Bremen, obviamente, se sair atrás, vai se desesperar atrás dessa virada, tá bom? Acho que o Bremen vence, mas com essa odd eu fico de fora. Os outros dois jogos não valem de nada, meus amigos. La Liga, 2 jogos que eu estou interessado, Villarreal e Sevilha.
odd parelha, jogo para ficar de olho aqui, não ler a pior equipe em campo e tomar cuidado com os contra-ataques do Villarreal, que a gente já conhece, né, na Champions League. Esse jogo é importante principalmente para o Sevilha, para assegurar essa vaga na Liga dos Campeões, né? Se vencer está praticamente dentro, não é certeza, mas é praticamente. E o Villarreal ainda tem a chance de pegar uma Conference League, né? Foi campeão, é o atual campeão da Europa League, participou da Liga dos Campeões e agora está tentando vaga na Conference. Enfim, vai passeando aí pela Europa o Villarreal. E o outro jogo que eu quero ficar de olho é Atlético de Madrid e Real Madrid. O Real Madrid de ressaca, título espanhol já conquistado, não tem mais nada para fazer, jogadores provavelmente vão ter aí algum período de descanso até a final contra o Liverpool. Eu acredito que pela necessidade do Atlético de Madrid em vencer para tentar confirmar também mais próximo ali da vaga da Champions, afinal de contas o Betis, mesmo tendo perdido hoje, ainda pode chegar, ele e a Sociedad. Eu acho que esse jogo tem uma tendência de um lei Real Madrid. Pode ser que o Atlético de Madrid tenha uma tendência de vencer esse jogo ou de pelo menos o Madrid não vencer, tá? Então eu vou ficar de olho aqui no lei pela equipe em campo também, porque o Real não precisa disso, tá bom? Apesar de ser aí um derby de Madrid, o Real Madrid não precisa dessa vitória e esse jogo interessa muito mais ao Atlético de Madrid. Premier League nós temos esse jogo que interessa muito, que é o jogo do City contra o Newcastle, mas com essa odd de 1,14 é puxado. Vou até marcar, vai. Essa possibilidade de trabalhar um back favorito, mas primeiro, o Newcastle vem num bom momento, né, com o Bruno Guimarães e o Joelinton. Era um time que seria rebaixado e agora já está em 13º. Se o City vencer com o jogo de hoje, que o Liverpool não conseguiu vencer o Tottenham, o City praticamente, não vou dizer é campeão, mas o City vai colocar ali uma distância considerável na frente e vai ser difícil para o Liverpool recuperar. Então a necessidade aqui é toda do City, o Newcastle não tem interesse nenhum nessa partida, tá bom? Outro jogo que pode ser interessante é o Arsenal com o Leeds. Eu não trabalho back Arsenal, mas se você quiser vir conferir, o Leeds briga contra o rebaixamento. Vocês não estão vendo aí, mas o Leeds tem 34 pontos. O Everton, que é o primeiro dentro da zona, tem 32. Então, Burnley, Leeds e Everton disputam quem vai ficar com essa 18ª colocação. Se o Leeds sair atrás, é provável que eles vão para cima, porque eles precisam pontuar. E isso pode dar espaço para o bom contra-ataque do Arsenal. O Arsenal tem um excelente contra-ataque. Deixa eu até pegar aqui o nosso PDF de apoio. Só uma novidade para vocês, está praticamente concluída a atualização do PDF, foram agora adicionados 56 ligas dentro do PDF, incluindo praticamente todas as ligas sul-americanas, só preciso ajeitar aqui a parte da Argentina. Coloquei várias competições também do submundo europeu e estou colocando algumas segundas divisões de outros países, tá? Então se você acessar o PDF de apoio agora, você vai ver talvez alguns jogos que você não estava habituado, mas tem bastante coisa. E agora eu preciso inserir também as informações de halftime, de HT que vocês pediram. Deixa eu buscar aqui o jogo do Arsenal. Arsenal, aqui ó, com o Leeds. Olha os contra-ataques do Arsenal. Gols marcados 6, o Leeds tomou 5. Então aqui a gente tem uma tendência, já que o Arsenal busca uma forma de tentar a terceira colocação, né? Porque isso financeiramente também agrega bastante e também é uma forma de escapar um pouco dessa cola que o Tottenham está aqui. O Arsenal precisa vencer para poder ficar mais próximo ainda da Liga dos Campeões. E o Leeds para tentar evitar o rebaixamento. Então pode ser um jogo que indique aqui uma tendência para gols, tá? Eu não venho para trabalhar back ao Arsenal, mas eu vou ficar de olho no mercado de gols. Leicester e Everton é a mesma coisa. Para o Leicester não vale de nada, mas para o Everton vale a disputa contra o rebaixamento. Aí eu já fico mais ressabiado para trabalhar gols, porque o Everton pode fazer o que fez com o United. Tenta abrir o... Foi contra o United? Eu acho que foi. Foi contra o Chelsea, desculpa. Ele abriu o placar e segurou, porque ele precisa pontuar, né? Por mais que o Leicester tenha um bom contra-ataque, o Leicester foi eliminado agora na Conference League pela Roma, na semifinal. Eu acredito que o Everton vai tentar fazer essa mesma coisa de tentar arrumar um gol e segurar. Então esse jogo eu não tenho aqui muita pretensão de gols. A não ser que o Leicester saia na frente. Aí sim pode descambar num jogo aberto.
Outro jogo que pode ser interessante é o jogo do Norwich com o West Ham, porque o Norwich já está rebaixado. Eu não sou nenhum especialista em Premier League, tá? Mas o Norwich já está rebaixado e o West Ham ainda tem chance de ficar definitivamente com essa vaga na Conference. Não é um suprassumo, não é a melhor competição para se estar, mas como ele foi eliminado agora na semifinal da Europa League, garantir essa vaga na Conference é importante financeiramente. Não paga tanto quanto a Champions e a Europa League, mas paga. E o Wolverhampton tá ali na cola. Então, vencer esse jogo é importante. Eu ficaria de olho aqui no Leicester, equipe no Norwich. Tá? Pode ser um jogo para vitória do West Ham, sim. Premiership, vou ficar de olho no Back Rangers, apesar do Rangers dificilmente ter chance de vencer esse campeonato escocês. Está bem distante do Celtic. O Rangers está com moral com a torcida, né? Afinal de contas, eliminou o Leipzig, mesmo tendo perdido o primeiro jogo. Foi um jogaço da volta. O time jogou muito com a casa cheia. E eu acho que essa motivação pode fazer esse Back Rangers aqui encaixar na leitura, tá? Primeira Liga de Portugal, vou ficar de fora, o campeonato já acabou. Tá? O Braga joga aqui contra o Aroca, mas o Braga não tem nenhuma chance de perder essa quarta colocação. Então, para mim, o campeonato português ele se encerrou. Na Série A italiana aqui a gente tem briga. Aqui a gente tem briga boa. O Atalanta ainda disputa uma vaga na Europa League. Lembrando que a Lazio venceu hoje contra o time da Sampdoria e a Atalanta joga com o Spezia. O Spezia costuma complicar bastante a vida dos times de cima da tabela. Tá? O último jogo entre eles foi 5-2. Então eu viria para esse jogo para ficar de olho num mercado de gols. Tá? Venezia e Bolonha, esse jogo importa muito mais para o Venezia. A chance do Venezia escapar do rebaixamento é isso aqui. Ó. Teria que vencer todos os 3 jogos que restam e torcer para todo mundo perder. Então é praticamente rebaixado o Venezia, mas se você quiser vir fazer esse jogo, pode ser interessante. Tá? Mais ou menos ali pelo horário do almoço, pode ser mais complicado por conta do Dia das Mães. Né? Mas, enfim. Eu vou pular isso daqui. Salernitana e Cagliari é um jogo de confronto direto. A Salernitana tem 29 pontos e o Cagliari tem 28. Então eu vou seguir com aquele raciocínio de que quem marcar vai tentar segurar o máximo possível, porque ainda faltam essa rodada e mais 2, não é o fim do mundo, tá? Então dá para trabalhar match odds, não ler pior equipe. E se for trabalhar gols, cuidado, juízo, tá bom? E por último, e não menos importante, o Milan, que viu a Inter assumir a liderança da competição depois de virar o jogo contra o Empoli, e o Empoli é um adversário chato, vai pegar o Verona, que também é um adversário muito fraco. Na verdade, as últimas rodadas do Milan são cascadura. Verona fora, Atalanta em casa, e a Atalanta é um dos melhores visitantes, e depois o Sassuolo fora. Né? E a Inter fica ali com os dedos cruzados torcendo contra o Milan. Qualquer empatezinho do Milan já ajudaria bastante o time da Inter. Esse jogo tem a cotação baixa do Milan pela necessidade, o Verona não precisa de mais nada, mas olha, não seria nada ruim para o Verona tentar dar uma arrancada aqui e tentar uma vaga na Conference. Tá? Então também dá para ficar de olho aqui no mercado de match odds, mas eu não duvido que esse jogo possa descambar para gols se o Verona sair na frente. Tá? Se o Milan sair na frente, talvez não, mas se o Verona sair na frente. O último jogo entre eles foi 3-2 para o time do Milan, não foi? Jogando em casa, exatamente. Mercado de gols. Agora vamos falar do Brasileirão, né? A Superliga Turca também já acabou, já falei sobre tudo, acho que eu não esqueci de mais nada. Acho que é isso. Ah, tem um jogo na terceira liga da Alemanha que é um bônus, só para você ficar de olho aqui, um bônusinho, que é o jogo entre Vitória, Colônia e Kaiserslautern. Por quê? Deixa eu ver se tem a classificação. Olha, o pessoal do Radar Esportivo colocou a classificação da terceira liga da Alemanha. Aí sim, hein? O Kaiserslautern está a 1 ponto de diferença do Braunschweig. O que se importa na tua vida? Bom, o terceiro colocado faz os playoffs de promoção contra a equipe que vai fazer a relegation na Bundes 2, que nesse caso é o Dresden. Então a gente pode ter um confronto entre Kaiserslautern e Dresden ou Braunschweig e Dresden, tá? Eu, sinceramente, pelo apreço que eu tenho pelo Kaiserslautern, pela história que ele tem na Alemanha, eu gostaria que ele vencesse esse jogo para ficar um pouquinho à frente do Braunschweig. Lembrando que por conta dessa... Houve uma eliminação de um time nesse campeonato por conta de falência, né? E alteraram-se um pouco as rodadas. Então o Braunschweig ainda tem um jogo contra o próprio Vitória Colônia, mas
o Kaiserslautern precisa vencer, então eu ficaria de olho aqui. Não custa nada e o Vitória Colônia está disputando também contra o rebaixamento. Pode ser um jogo bom aqui. Se o Kaiserslautern sair na frente, pode ser um jogo para poucos gols, mas se o Vitória Colônia sair na frente, a gente pode ter um jogo mais cascudo, tá? Vou ficar de olho aqui no mercado de gols também, tá bom? Vamos falar de Brasileirão. Série B, Cruzeiro e Grêmio. Primeiro clássico talvez na Série B. Vou ficar de olho no Leia, pior equipe em campo. Às 16 horas, Cruzeiro e Grêmio, grande jogo. E tem o derby de Campinas entre Guarani e Ponte Preta. Isso aqui geralmente é jogo louco, hein? Olha só, as últimas vezes que se enfrentaram. 3-0 Guarani, 0-0, 1-0 Guarani, 3-1 Ponte, 1-1, 2-0. É 8-80, ou é um jogo over ou é um jogo under, mas geralmente é um jogo muito pegado, a torcida também é muito complicada. Eu, se eu fosse fazer, seria no match odds, mas eu vou ficar mais de olho aqui no jogo do Cruzeiro, tá? Série A do Brasileirão. Flamengo, apesar da odd baixa, vem com um time bastante mexido contra o Botafogo. Eu não concordo com essa odd. Clássico é clássico. Tem gente que fala, não, hoje em dia não tem mais. Tem, tá? Então, para mim, a gente pode ter aqui um favorito se complicando, uma correção da odd do favorito aqui. Para mim, esse jogo é muito mais parelho do que o mercado indica. Palmeiras e Fluminense, jogo bom para ficar de olho no Leia pela equipe em campo também. Tô achando essa odd do Palmeiras baixa, hein? O Diniz assumiu o Fluminense, pode ser que ele comece a dar um jeito no Fluminense. Mas é o Palmeiras, né, cara? A gente sabe como é que funciona. Atlético Goianiense e Goiás, jogo parelho, também dá para trabalhar um match odds. Bragantino e Corinthians, outro jogo, com tendência também para se trabalhar um match odds. Mas aí já começa a entrar pro lado da noite, aí vai perdendo a bateria, eu já vou ficando mais cansado, vai sendo mais difícil de trabalhar. Até o jogo do Corinthians com o Bragantino, eu acho que eu posso vir trabalhar aqui mercado de match odds. Eu vou até desmarcar porque no Brasileirão geralmente eu só trabalho esse tipo de coisa, então não tem muito o que inventar, tá bom? Lembrando que nesse momento o América vai vencendo o Galo por 2-1 e o Operário vai vencendo o Criciúma na Série B por 2-0. Meus amigos, eu fico por aqui. Se você assistiu até aqui, não esquece de se inscrever nesse canal e deixar o like no vídeo. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. E eu desejo novamente um excelente domingo. Passe um pouco do seu dia com a tua mãe, se ela ainda for, se ela estiver com você ainda, se ela for uma pessoa que ainda está nesse plano com a gente, obviamente. Aproveite, né? Futebol tem todo dia. Sério. Nem que seja uma horinha do seu dia. Passe com a sua mãe, se você não puder, ligue para ela. Enfim. Um grande abraço. Valeu!